Sr. Primeiro-Ministro, quero começar por agradecer a sua vinda a Montalegre, que para nós é de facto muito honrosa. Espero que se sinta bem neste pedaço do reino maravilhoso, que tão bem conhece. Este pedaço que é o mais alto e apetecido, agora aqui não só pela distância, mas também pela altitude. Espero que se sinta bem e espero que, se porventura nunca cá tinha vindo a Montalegre, que preencha esta lacuna de nunca cá ter vindo, com a vontade redobrada de voltar e de vir muitas vezes. Bem-aja e muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, está a Vossa Excelência em Montalegre, capital das terras de Barroso e da Terra Fria. É um concelho enorme, do tamanho da ilha portuguesa, que ameaçou independências para sacar cheques e perdões de dívida e que tem a sua população dispersa por 135 localidades, onde foi necessário levar todas as infraestruturas necessárias e indispensáveis ao seu bem-estar. Tarefa hercúlea, já se vê. Sofremos com a generalidade do território e particularmente os agora pomposamente designados de baixa densidade, para esconder a realidade aos mesmos inerentes de serem considerados empobrecidos, sem recursos e sem sustentabilidade, e que estão nesta situação porque há muitos anos deixaram de constituir preocupação para as elites pensantes da capital. Sofremos, dizia, os efeitos nefastos de vermos o território despovoado, sem gente, sem vida, que o mesmo é dizer, sem futuro. Mas não nos rendemos, pelo contrário. Assumimos-nos como agentes de planeamento e de construção do nosso futuro. Futuro que alicerçamos no aproveitamento dos recursos da região, de que esta grande feira é soberano exemplo, e onde o potencial turístico decorrente da diversidade paisagística, da riqueza ambiental, do património cultural e da forte identidade regional terão de constituir as bases da nossa sustentabilidade social e económica e do nosso futuro coletivo. Por aqui assumimos-nos como obreiros do nosso destino. Só que há coisas que não dependem de nós. E por isso reclamamos ser parceiros da Administração Central para, em conjunto, autarquias e Governo, estabelecermos desígnios para o nosso país. Desígnios esses que não sejam mais o para e arranca de projetos como o TGV ou o Porto de Águas Profundas, em que se gastaram milhões para ficarem na gaveta e nos deixarem, agora que Espanha está territorialmente coesa ligada à Europa, com a linha de alta velocidade, para nos deixarem na posição, mais uma vez humilhante, de também, neste contexto, estarmos isolados do espaço europeu, o espaço natural da nossa sobrevivência enquanto nação, milenar e de prestígio no contexto das nações. Desígnios que não ignorem que, nos termos da Constituição, é ao Estado que cabe promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional e, a partir daqui, se definam políticas de coesão, de desenvolvimento económico e de aproveitamento dos recursos e de implementação de políticas de diferenciação positiva que constituam estímulo à dinamização económica e consequente fixação de pessoas e povoamento do território. Dirá Vossa Excelência, e com razão, e então por que esperais? Já começámos, Sr. Primeiro-Ministro. Já virámos a agulha para o investimento no potencial agrícola, pecuário e florestal da região, como sendo os grandes pilares em que terá de assentar o nosso desenvolvimento. Se não repare, retomámos o processo de produção da batata de semente, que foi quem deu nome a Montalegre e a tornou respeitada e conhecida por esse Portugal abaixo. Estamos a apoiar e incentivar os jovens da nossa terra a investir na produção de pequenos ruminantes, aproveitando o imenso baldio que no seu todo representa 80% do território e faz com que a pastorícia seja uma atividade onde não há custos de produção e inflacionário preço. Estamos ao lado dos nossos agricultores, os jardineiros do Barroso, que o mesmo é dizer ao lado da atividade económica e fomento do emprego, quando o município apoia e suporta os custos da sanidade animal, incentiva a atividade pastoril no ramo da produção caprina, promove a carne barroseia e fumeiro, incentiva e estimula o movimento cooperativo, patrocina o surgimento e expansão dos agrupamentos de produtores, de modo a enfrentar as exigências do comércio global e envolve os jovens do país barrosão em dinâmicas de empreendedorismo, como aquela que de seguida iremos ter a oportunidade de constatar, atribuindo um prémio pecuniário aos 3 melhores projetos
estruturados e desenvolvidos, em parceria com a EDP, que financia, com a Universidade do Minho, que desenvolve todo o processo de transformação de uma ideia em negócio, e o município, que fomenta e proporciona tudo isto. Só que tudo isto se torna insuficiente face aos estragos que o despovoamento já provocou no tecido económico, demográfico e social, e à monstruosidade do desafio que hoje representa inverter tamanha calamidade. Estancar o êxodo, que desde a entrada na União Europeia, o maior carrasco que eu conheço do mundo rural, vem em crescendo, é o desafio maior que hoje temos à nossa frente. Tarefa pesada, que já se vê, mas que é para homens, e tem de ser para nós que aceitamos estar nestas funções. E como estancar ou inverter esta desgraça? Sugiro, neste particular contexto, avançar-se com a elaboração do cadastro da propriedade rústica, de modo a dimensionar-se a unidade agrária, que é condição indispensável à conquista de novos obreiros ou aderentes ao amanho da terra. Uma máquina faz mais que uma aldeia inteira, mas tem de haver terra onde ela possa entrar. E também já não estamos mais em tempo de pensar que é de enxada na mão ou carregando sacos e cestos às costas que se aliciam aderentes para esta atividade e se conquista ou entra no mercado global sempre tão competitivo e concorrencial. Urge, pois, por fim, à saga do encerramento de mais serviços. O Estado, tão diligente que é, e muito bem, a apoiar cidadãos nacionais envolvidos em borrascas ou turbulências, independente do sítio onde ocorrem, não pode internamente abandonar os já de si mais vulneráveis e desprotegidos, retirando-lhes serviços de proximidade. É o exercício da soberania, da defesa, da autoridade democrática do Estado e da proteção dos cidadãos que está em causa, e que, ao não ser exercido na sua plenitude, menoriza e esvazia o conceito de nação. Assiste-se já, verdade seja dita, a uma alteração do anquilosado e atávico figurino da administração, ao embredar-se pela implementação do programa Aproximar e ao anunciado propósito de contratualizar com as autarquias responsabilidades na área da saúde, da educação e da segurança social. As autarquias não são contra a assunção de responsabilidades que visem a modernização e a eficácia dos serviços. Só que tudo tem de ser amadurecido, pois continuadamente o Estado dá provas de não ser pessoa de bem. E Montalegre, que assumiu há anos responsabilidades protocoladas para a área da educação, sabe do que fala e tem razões de queixa. Só que tentativas avulsas de descentralização não podem atrasar por muito mais tempo o que urge e se torna inadiável fazer, e que é a regionalização. A regionalização, propósito badalado durante décadas a fio, esfumou-se num referendo de má memória, o que prova nunca ter sido verdadeiramente um desígnio. Isto é, os políticos falavam dela porque era assunto que estava na moda ou porque não saberiam, ou até nem teria mais nada para dizer. Mas continua a fazer todo sentido, Sr. Primeiro-Ministro. Há até quem diga, e eu concordo, ser o abanão de que o Estado precisa. Regiões confinadas aos territórios das CCDR, com órgãos eleitos ou até nomeados pelo Governo, mas com capacidade de decisão, fazem todo sentido. Evitam-se correrias de autarcas para Lisboa, de onde vêm quase sempre de mãos a abanar. Mais digo, são as regiões tão necessárias para a harmonia, desenvolvimento e coesão territorial, como o pão é para a boca, e constituídas, livrar-nos-iam de certas vergonhas. Dou-lhe um exemplo, Sr. Primeiro-Ministro. Há 5 anos atrás, e depois de anos a fio a lutarmos pelo melhoramento da estrada dos nossos sonhos, a Nacional 103 de Braga a Chaves, e que consideramos absolutamente vital para a nossa sobrevivência, porquanto é dali que vêm as mais de 80 mil pessoas que esperamos nesta feira, há 5 anos, dizia, avançaram as câmaras de Montalegre e Chaves com uma candidatura conjunta à construção de uma estrada que fizesse uma ligação rápida de Montalegre àquela cidade, que, como o polo subregional de grande atratividade que é, a ela estamos histórica, comercial e culturalmente muito ligados. A dita estrada desenvolver-se-ia em várias etapas e, de acordo com o planeado, iniciou-se o desenvolvimento deste importantíssimo projeto
com a edificação de uma ponte situada no limite dos dois territórios e a poucos metros da fronteira galega. A ponte do nada, ou da malvadez, como já tantos nos chamaram, foi construída com os fundos comunitários e ela estava subjacente e implícito de ter continuidade. Constata-se agora não haver, no acordo de parceria assinado entre o Estado português e a Comissão Europeia, um cêntimo que seja para estradas. Concordo que assim seja, mas a circunstância de haver no meio do monte uma ponte, sem encaixe de qualquer via, sobre um ribeiro transfronteiriço quase sem água, é motivo de desespero e inconformismo para nós, que sentimos necessidade absoluta de uma acessibilidade rápida à A24. E é também pretexto de chacota fronteiriça de quem nos olha como um povo que não sabe governar-se. Por aqui se vê, Sr. Primeiro-Ministro, quão imperioso se torna haver órgãos de decisão regionais para que políticas sem nexo, descontinuadas e de verdadeira desonra ou vergonha não mais possam acontecer. E que fazer agora da ponte? Sr. Primeiro-Ministro, aceito que o acordo de parceria privilegie os apoios ao investimento, à criação de emprego e à internacionalização da economia. Já temos, na verdade, estradas a mais, mas não posso conformar que o Estado se desvincule do papel que lhe cabe de ser o primeiro promotor da coesão territorial e não assuma agora as responsabilidades que tem de tratar todos por igual e dotar as regiões do interior de uma ligação fácil à rede nacional de autoestradas ou itinerários principais, onde se gastou o que havia e o que não havia. Não sou ingênuo ao ponto de acreditar que Vossa Excelência se renda aos argumentos que evoco para a regionalização e que trago à lista. Mas saio daqui, desta cerimónia de boas-vindas, muito honrosa para nós, absolutamente crente de que Vossa Excelência tudo fará para pôr fim à pouca vergonha que a ponte representa. Basta que o programa de apoio e financiamento à designada Leste Valley seja majorada numa percentagem de onde saia um ganho, uma almofada, um fundo que permita às estradas de Portugal assumirem a conclusão da obra por troca de outros troços que são da nossa responsabilidade e que os municípios de Montalegre e de Chaves aceitam discutir. Só que para tudo isto seja possível, é necessária a bênção de Vossa Excelência, já que quem como eu foi um dia tratado como o talibã, um jihadista, ou jihadista, por um secretário de Estado que abordei numa visita a um conselho vizinho para abordar assuntos que, por escrito, coloquei muitas vezes no seu gabinete e de que nunca tive qualquer resposta, certamente que não serei eu quem terá peito para chegar com este assunto às estradas de Portugal. Como Vossa Excelência vê, é muito pouco o que estamos a pedir. Sr. Primeiro-Ministro, o Conselho de Montalegre, como atrás tive a oportunidade de dizer, tem a área territorial da Ilha da Madeira. E o Estado a quem cabe promover o bem-estar e a qualidade de vida do seu povo e a igualdade real entre os portugueses e a efetivação dos seus direitos mediante a modernização das estruturas económicas e sociais, tudo fará para suprir esta gritante desigualdade de tratamento. Intramuros, empenhou-se o município de Montalegre em criar uma excelente rede de estradas que aproxima os dois zonas e os liga à sede do Conselho. Digamos que somos um Conselho muito bem infraestruturado, com as 135 aldeias abrangidas pelo sistema de abastecimento domiciliário de água e com uma taxa de cobertura de saneamento que ronda os 80% da população. Temos, porém, entre nós um outro problema cuja solução só pode ser encontrada no seio do seu governo. Refirmo à segurança das pessoas e bens que o único posto da GNR sediado na sede do Conselho não está em condições de garantir face a tão grande extensão territorial. Havia no Baixo Barroso, na Venda Nova, um outro aquartelamento que, por falta de condições, foi desativado há 3 anos. O município assumiu com o comando da GNR o compromisso de suportar os custos de edificação de um novo quartel, desde que o Ministério se comprometa a reinstalar os efetivos correspondentes. Apelamos à sua compreensão e empenho, por forma a podermos garantir a segurança que as populações do Baixo Barroso reclamam e têm direito. Inquieta-nos também a unidade de cuidados continuados, que praticamente concluída, se não vislumbra, contudo, uma data para a entrada em funcionamento. Juntamente com o Sr. Provedor,
tive a oportunidade de colocar esta questão ao Sr. Ministro da Solidariedade, que nos prometeu dar ao assunto a atenção devida, mas é que não será despiciente pedir também desde já o alto patrocínio de Vossa Excelência. Deixo para último lugar a famosa Quinta da Veiga. Nos idos anos 40, cedeu o município de Montalegre ao Estado a Quinta da Veiga para ali instalar um posto zootécnico que mais tarde evoluiu para posto experimental de Barroso e funcionou durante mais de 50 anos como espaço de investigação veterinária e de ensaio à introdução de novas culturas. Tinha como ónus o direito de reversão logo que a função subjacente ao objeto da cedência fosse interrompida. Foi o que aconteceu há quase uma vintena de anos. Desde então, temos tentado negociar a reversão com o Ministério da Agricultura, de quem tivemos sempre a maior abertura e receptividade. Só que quando as coisas chegam à Direção-Geral do Tesouro, entram num labirinto de onde nunca mais se sai. Porque isto se arrasta há mais de uma dúzia de anos, intentámos junto do Tribunal Administrativo de Viladela competente a ação de reversão deste património, de forma a poder ser colocado ao desenvolvimento da região. Só que a experiência nos diz que assuntos em tribunal andam quando andam e a experiência nos diz também que demorarão anos a decidir-se. Entretanto, há investidores interessados em dinamizar economicamente os 105 hectares em iniciativas viradas para o comércio externo que, estou certo, não terão paciência para tão grande espera. É mais uma oportunidade que se esvai e lá ficará mais uma vez a região a perder por um dia se ter aventurado em negócios ou protocolos com a distante e insensível Administração Central. Sr. Primeiro-Ministro, vou terminar. No final desta cerimónia, partimos para uma visita à Feira de Fumeiro, a maior de Portugal em volume de vendas, que é o que mais nos interessa e motiva. Por ela, Vossa Excelência ajuizará o quanto preza ao município de Montalegre o apoio e a aposta na promoção dos produtos locais. Ajuizará, Vossa Excelência, também as dinâmicas, as teimosias e o sentido de sobrevivência de um povo que não se resigna à morte social a que parece estar condenado. Por ela, ajuizará, Vossa Excelência, que aqui se planeia, trabalha e luta na construção do nosso futuro. Muito obrigado. Tenho um gosto muito grande em fazer esta primeira visita oficial a Montalegre, que não é, no entanto, a primeira vez que tenho a oportunidade de estar em Montalegre. Sou de Vila Real e, portanto, conheço bem todo o meu distrito. E sei, testemunhei ao longo de muitos anos e aprendi de ouvir dizer também que esta é uma terra que está habituada a enfrentar dificuldades e a vencer essas dificuldades. Isso dá a todos aqueles que aqui vivem uma resiliência muito grande que não deve ser confundida com qualquer conformismo. E, portanto, faz bem o Sr. Presidente da Câmara em dar voz a esse inconformismo. Não temos de ter uma leitura coincidente sobre todas as matérias que referiu, e não temos, de facto, mas não precisamos de ter, dizia eu, para podermos estar de acordo que quando temos matérias importantes a que é preciso responder, temos de encontrar a melhor forma de encontrar soluções e respostas para esses problemas. Ao longo de muitos anos, o país progrediu de uma forma assinalável, sobretudo quando olhamos para aquele que foi o início da nossa caminhada em 1974 e cumpriram-se no ano passado 40 anos dessa caminhada. Dado que coincidiu basicamente com o meu regresso a Trás-os-Montes, vindo de Angola nessa época, tenho uma boa ideia de qual foi o caminho que se percorreu nestes anos todos em Portugal e também nestas terras. Ninguém de boa fé poderá dizer que estes não foram anos de desenvolvimento. Tenho dito noutras ocasiões, e disse-o ainda há não muito tempo quando visitei Boticas, que
Esse desenvolvimento não foi, no entanto, nem homogéneo em todo o país, nem acompanhou o desenvolvimento que outros países que tiveram oportunidades idênticas às nossas registaram. E isso interessa-nos, porque não é importante apenas saber qual é o ponto de partida e o ponto de chegada em determinada altura, é preciso saber, em todos aqueles que fizeram trajetos idênticos aos nossos, se aproveitaram melhor as oportunidades, se progrediram mais ou menos do que nós, porque nós não vivemos isolados na Europa nem no mundo. E, na verdade, houve um período em que nós conseguimos progredir a um ritmo superior aos outros, e, sobretudo, quando olhamos para o espaço europeu, percebemos que nos aproximamos mais deles, da média desses países, e de há vários anos para cá que nos vimos afastando desse objetivo. Ora, é preciso responder à causa dos problemas para termos verdadeiras soluções. E nós sabemos que é preciso, no caso de Portugal, atender a um modelo de desenvolvimento económico que não produziu os resultados que nós desejávamos ao longo de todos esses anos, e vão lá mais de 20 anos já, de plena integração na União Europeia. Temos de olhar para o sistema de capacitação e de formação dos portugueses. Temos de olhar para tudo aquilo que são as infraestruturas de contexto que nos permitirão atrair mais investimento e desenvolvermos mais. Temos de olhar para a forma como o próprio Estado funciona, administração central, regional e local. Temos de atender para a forma como os sistemas de inovação e de ciência devem ser colocados ao serviço do progresso e da economia real. É esta a avaliação que temos de fazer. E a avaliação foi negativa, na maior parte destes parâmetros que aqui enunciei. Nós, em termos de desenvolvimento económico, de modelo de desenvolvimento, estivemos demasiado tempo a olhar para o nosso umbigo, fechados para a nossa própria realidade, procurando investir, pôr o nosso dinheiro em atividades que são menos produtivas do que aquelas que eram realizadas noutros países. Portanto, a riqueza que foi gerada e o emprego que foi produzido foi menor do que noutros países. É aquilo a que os economistas chamam de desviar recursos de forma ineficiente para o setor protegido da economia, em vez de aplicar os recursos que temos nos setores competitivos, quer dizer, em que estamos em maior competição com os outros. Temos vindo a alterar esse modelo. E isso é positivo. Isso espelha-se bem no facto de hoje nós termos um excedente das nossas contas externas, quando olhamos para os produtos que exportamos, que produzimos, para os serviços, a começar no turismo, que exportamos também. Nós hoje, em volume e em termos financeiros, arrecadamos mais com a exportação destes serviços e desses produtos do que aquilo que temos de pagar pelos serviços e pelos produtos que importamos. E isso é muito positivo. Quer dizer, estamos pela primeira vez em dezenas de anos a alterar o modelo. O modelo é, nós temos de ser uma economia cada vez mais dinâmica, em que a competição entre as empresas é mais verdadeira, em que olhamos mais para os nossos mercados externos, e isso é importante porque o nosso mercado é muito pequenino. Não chega para que todos possam crescer, produzir mais e ter mais rendimento. Temos de o fazer olhando para fora. E fazendo sem com isso estar a acrescentar mais responsabilidades e dívidas. Porque senão era fácil. Já no passado aconteceu. Financiámos esse tipo de atividades
mas ficámos a dever mais do que aquilo que fomos buscar com o rendimento dos investimentos que fizemos. Ora, assim ninguém fica rico. Assim cada vez fica mais pobre. Se cada vez tenho de pedir mais emprestado para fazer aquilo que é a minha atividade e o retorno que ela me dá, isto não é conversa. Finalmente estamos, portanto, a mudar esse sistema. Hoje em dia conseguimos crescer, embora ainda menos do que desejaríamos, mas estamos a crescer e não estamos a crescer a dívida do país. Pelo contrário. E isso é bom. Quando olhamos para as qualificações, para a capacitação, demos um salto muito grande também. Não há dúvida disso. Era talvez onde o nosso país tinha um atraso maior. A maior parte das pessoas, ainda no meu tempo, e eu tenho 50 anos, quando eu tinha 17 anos e acabei o liceu, mais de metade dos que tinham a minha idade não acabavam sequer o 9º ano de escolaridade. Suponham que hoje uma parte importante dos desempregados tem a minha idade. E nós sabemos que é assim. E sobretudo os desempregados de longa duração. A qualificação média dessas pessoas não chega ao 9º ano de escolaridade. Há uma fonte de atraso grande na origem do atraso do país, que está refletida nas taxas de abandono escolar e na falta de qualificações dos portugueses. Mas, mais uma vez aqui também, nós temos vindo a corrigir isso. E registámos ainda há 2 anos a mais baixa taxa de abandono escolar de sempre em Portugal. Estendemos a escolaridade obrigatória até o 12º ano e temos cada vez mais jovens portugueses com um elevado nível de formação. Muitos conseguem já aceder à universidade, coisa que antigamente se destinava a um núcleo muito restrito de privilegiados. E hoje em dia não é assim. E precisa de ser mais ainda. Precisamos ainda de levar mais jovens portugueses à universidade e ao ensino superior politécnico. Mas não há dúvida nenhuma de que estamos, com as nossas universidades e com os nossos politécnicos, a fazer uma transformação grande da qualificação dos portugueses. E temos investido muito em políticas ativas de emprego, voltadas para aqueles que estão desempregados e que têm menos qualificações e que precisam de ter uma outra oportunidade efetiva de poder regressar ao mercado de trabalho. Infelizmente, ainda temos muitos jovens desempregados e muitos desempregados de longa duração. E temos de concentrar também nesses as nossas atenções agora. Mas a verdade é que, se ao longo dos últimos 15 anos a taxa estrutural de desemprego tem vindo a aumentar, ela começou a decair há cerca de 1 ano e meio, vai quase para 2 anos esta parte. E nós temos de dar um dinamismo ainda maior ao nosso mercado de trabalho e à nossa economia para poder absorver mais desemprego. Mas, portanto, não há dúvida, do lado das qualificações, da capacitação dos portugueses, nós temos vindo a corrigir o tiro de há uns anos para cá e nos últimos 3 anos de uma forma ainda mais intensa. Quando olhamos para o Estado, no entanto, a evolução foi mais lenta. E eu não posso deixar de exprimir aqui também o meu inconformismo com essa realidade. Independentemente dos modelos que se escolham, e como sabem, em todos os partidos, há pessoas que defendem mais a regionalização, pessoas que defendem menos e pessoas que estão contra. Foi um debate que existiu em Portugal no final dos anos 90. Foi um debate bastante intenso até, que culminou num referendo que o Sr. Presidente da Câmara aqui recordou. Ficou patente nessa altura que havia grandes clivagens nessa matéria, mesmo dentro dos partidos políticos, de todos os partidos políticos. Mas há uma coisa em que todos temos, julgo eu, de concordar. Independentemente desse debate, a descentralização do país deve prosseguir. Deve ser efetiva. Quer se defendam regiões
com órgãos eleitos diretamente. Quer se defenda, como nós temos defendido no Governo, um reforço das atribuições e competências dos municípios e das comunidades intermunicipais, nós precisamos de ter um Estado menos centralizador e precisamos de ter mais competências à disposição de quem possa decidir mais próximo dos problemas. Claro, quando os nossos problemas têm um âmbito nacional, não pode deixar de ser o Governo a tomar conta deles. Se eles tiverem um âmbito regional, é evidente que temos de ter, pelo menos, comunidades intermunicipais a resolvê-los, como já hoje vamos ter para muitas matérias. Para a recolha dos lixos, para a questão das águas. Mas podemos multiplicar, é esse o nosso objetivo agora, por vários outros domínios essas competências. Na área da saúde, dos cuidados primários de saúde, na área da cultura, na área muito importante da educação e na área social. Porquê? Porque quando alguém precisa de um equipamento, por exemplo, para cuidados continuados de saúde, normalmente não está a olhar apenas para a sua vila ou para a sua cidade, às vezes está a olhar para um conjunto mais alargado. Devemos evitar situações, como já aconteceram no passado, de estar a financiar com dinheiro europeu equipamentos destes que depois estão a meio gás, em que andam quase à competição para atrair clientes ou utentes de um lado para o outro. Temos de ter investimentos mais racionais. Não podemos estar a construir infraestruturas que estão sobredimensionadas e depois reclamar acordos com a Segurança Social para dar viabilidade ao funcionamento desses equipamentos, quando eles às vezes não têm a massa crítica suficiente. Portanto, equipamentos desses deveriam ser decididos não ao nível, às vezes, de municípios que têm poucos recursos humanos, mas ao nível de vários municípios. Ora, como o Sr. Presidente da Câmara assinalou e bem, Monte Alegre está entre os municípios da Comunidade Intermunicipal do Altamira, onde está justamente a decorrer a experiência piloto para o programa Aproximar, que deverá, em primeiro lugar, responder à necessidade que temos de modernizar a nossa administração, não andar a fechar aquilo que se consideram ser serviços de atendimento público, que precisam de estar próximos das pessoas, que às vezes não podem ser os mesmos que existiam há 10 anos atrás, ou há 20, ou há 30 anos, porque nós não estamos a viver nas mesmas circunstâncias dessa época, mas que possam estar presentes e próximos das pessoas. Nós hoje não precisamos de tanta gente para trabalhar os mesmos processos nessas repartições. Já não é preciso. E se não é preciso, não faz sentido estar a gastar o dinheiro dos impostos que os portugueses pagam a suportar serviços que já não são necessários. Mas, evidentemente, onde não houver serviços, não há gente. Não há pessoas que se possam instalar e, portanto, quer gastemos mais ou menos para produzir o nível de serviços que é necessário, essa oferta tem que lá estar. E nós estamos a fazer isso, prioritariamente nas áreas de atendimento social, que são as mais importantes. Mas queremos, cada vez mais, passar destas competências o que for possível para os municípios ou para as comunidades intermunicipais. Para poder, como referi até em Valpaço, o Sr. Presidente da Câmara, que aqui está, se recordará, não ter de pedir a um secretário de Estado ou a um ministro que determine o horário de funcionamento. Foi um exemplo que dei em Valpaço de um centro de saúde. É totalmente deslocado que isto aconteça. Os secretários de Estado e os ministros, os diretores-gerais têm mais em que pensar do que estar a resolver situações destas. Não lhes cabe. Deverá estar à disposição dos municípios ou das comunidades intermunicipais. Mas nós sabemos que existe uma desconfiança natural nos municípios e na administração central relativamente a estes processos. Porquê? Porque já no passado se tentaram coisas destas e não correram bem. Já no passado, nomeadamente na área da educação, como o Sr. Presidente da Câmara recordou e bem, se fizeram protocolos que depois não foram integrados.
E os municípios ficaram com mais responsabilidades do que os meios estavam à sua disposição para poder responder-lhes. Ora, quando estas desconfianças existem, só há uma maneira de as ultrapassar. Não é na lei. Porque senão nós fazíamos leis e resolvíamos os problemas todos. Mas não é só fazer leis que se resolvem os problemas. Nós, antes de fazermos uma nova lei de atribuições e competências dos municípios, ou ainda antes de alargarmos as leis que prevêem as competências das comunidades intermunicipais, temos de contratualizar entre o Estado de Administração Central e o Estado de Administração Local ou intermunicipal programas que possam ajudar a criar confiança entre as instituições. E isso está nas nossas mãos. Eu não tenho nada a ganhar em estar a criar um estado de desconfiança. Porquê? Porque, como digo, eu não quero que o Governo decida nestas matérias, quero que sejam os municípios a tratar disto. E, portanto, coloco toda a boa-fé na parte negocial que cabe ao Governo. E espero que os municípios possam fazer da mesma maneira. Se fizermos isto da mesma maneira, tenho a certeza que criaremos os mecanismos necessários para ir acertando aquilo a que nós chamamos os mecanismos de resolução de conflitos ou de erros. Não há ninguém que não erre. Uma das fontes mais comuns de erro é o facto de haver deficiente informação. Por exemplo, o Ministério da Educação, se quiser passar um determinado equipamento para um município, perguntará à sua Direção-Geral, e esta, dentro da Direção-Geral, à respectiva divisão financeira, quanto é que se está a gastar normalmente nesta operação. E, de acordo com a informação que é disponível, assim o Ministro a dispõe. Não pode dispor a seu belo prazer, não pode dizer eu acho que isto vale tanto. Tem de ter elementos públicos, oficiais, que lhe digam quanto se está a gastar, quanto é que isto custa, quanto é que nós vamos transferir para aquele município para que possa tratar ele do assunto. Os dados são os dados que são oficiais. Mas muitas vezes os nossos dados oficiais demoram tempo a traduzir a verdadeira realidade. É assim. Tomáramos nós todos poder decidir com toda a informação, com a chamada informação perfeita. Muitas vezes não temos. E, portanto, temos de ir afinando. Ora, é isso que às vezes motiva desconfiança. Quando começamos a afinar a informação, diz-se sempre, agora já não é o que tinham dito antes. Mas se criarmos condições, de parte a parte, para acomodar a nova informação, eu tenho a certeza que chegaremos ao lado. E estou convencido que este é um processo que não vai parar, qualquer que seja a resposta que o país um dia venha a dar à questão maior que o Sr. Presidente da Câmara colocava ali. Por fim, para não vos passar, gostava de dizer que nós estamos a investir muito para que o país possa, ao nível do Estado, ter condições para não atrapalhar o desenvolvimento do país. Reparem bem, o Estado tem a obrigação de criar condições para o crescimento, para a coesão nacional. Mas muitas vezes não deve caber ao Estado responder a tudo. As pessoas também querem dar as suas respostas, querem encontrar as suas respostas. As empresas querem criar as suas respostas. Mesmo instituições públicas não querem estar dependentes estritamente de orientações de natureza global ou nacional. Querem encontrar, à sua escala, o seu caminho. Ora, para que isso possa acontecer, o Estado tem de ter uma dimensão adequada. Não pode pesar demais. Para fazer bem, não pode pesar demais. E quando dizemos isto, suscita-se logo um imenso debate. Querem reduzir o Estado? Querem responsabilizar o Estado? Não é disso que se trata. Quando nós temos despesa pública a mais, aqui não se trata de uma questão ideológica, trata-se de uma questão prática, muito pragmática, que é, se estamos a gastar mais do que aquilo que devemos, temos de nos encaixar numa despesa um bocadinho mais pequena.
É isso que temos vindo a fazer. A aliviar para o futuro a carga que está em cima dos ombros dos portugueses. Nós estamos, nesse sentido, a libertar o futuro. Estamos a fazê-lo reduzindo a despesa do Estado e eu estou convencido que o ano de 2014 mostrará que a execução do nosso orçamento comprova o que temos sempre dito, que a redução do nosso déficit deve ser feita essencialmente à custa da diminuição da nossa despesa, porque essa é a única maneira de poder aliviar os impostos no futuro. E se no futuro pudermos pagar menos impostos do que pagamos hoje, então mais dinheiro podemos poupar para investir na economia, ou mais dinheiro podemos dispor para consumir naquilo que entendermos que é mais urgente ou importante. E isso ajuda ao crescimento da economia. Essa disciplina nós precisamos de ter. Concluo mesmo, Sr. Presidente, dizendo que não há uma resposta igual para o crescimento em todo o mundo. Os países não encontram todas as mesmas respostas e dentro de cada país, o que serve às vezes ao Alentejo não serve atrás dos montes e o que serve à beira interior não serve à Extremadura. Da mesma maneira que as universidades, disse-o em Vila Real ainda há muito pouco tempo, fazem bem em diferenciar-se, porque não ganham nada em oferecer todas a mesma coisa. Devem competir entre si, mas também devem especializar-se. Assim os territórios. Não podemos fazer todos a mesma coisa e ainda bem. Devemos valorizar aquilo que são os nossos recursos, da mesma maneira que o Algarve tira partido do mar. É natural que em Monte Alegre se tire partido do fumeiro, da agricultura, de toda a área florestal. É natural que seja assim. E a feira em que participaremos hoje e que vamos visitar de seguida, que é uma das mais importantes do país, não há dúvida nenhuma, e pelos vistos em volume até aquela que atinge no nível de transação mais elevado em Portugal, é um dos exemplos de como as pessoas que vivem em territórios que enfrentam muitas dificuldades sabem tirar partido de algumas das dificuldades e dos seus próprios recursos para valorizarem as suas atividades e o seu futuro. Mas, evidentemente, que é preciso mais do que isso. Nós procuraremos que nas políticas de desenvolvimento regional ninguém venha dizer que é por falta de infraestruturas, de desenvolvimento, que não se atrai investimento. Temos em todo o país uma das mais elevadas taxas de cobertura, por exemplo, do 4G, das comunicações móveis. E temos, face a outros países europeus, um avanço tecnológico muito importante que permite hoje que pessoas possam trabalhar à distância, que empresas possam estabelecer fora do litoral e apresentar um bom produto ou um bom serviço para exportação. Isso tanto acontece em Bragança, como pode acontecer em Chaves, ou em Monte Alegre, ou em Valpassos. Claro que nós temos décadas de uma mentalidade em que muita gente pergunta: o que é que eu devo fazer? Em que é que eu vou investir? O que é que dá dinheiro? E depois esperam que seja o Estado a dizer. Imaginem o perigo. O Estado, sobre isso, não sabe nada. Acreditem no que vos estou a dizer. Sobre isso, o Estado não sabe nada. São os empresários que sabem, são os empreendedores que sabem, são os trabalhadores que sabem. Não é o Estado. O Estado disso não sabe nada. O que o Estado não deve fazer é utilizar ideias de uns que são mais amigos para as financiar e depois deixar as ideias de outros, que às vezes são melhores, mas como não são amigos, por financiar. Isso é que o Estado não deve fazer. Quer dizer, o Estado tem de ser equitativo, transparente e independente. Não pode andar a meter-se nos negócios, não tem que andar a favorecer este ou aquele,
não tem de dizer, não, esta empresa eu vou salvar porque esta é importante, aquela não é. Nesta eu devo meter dinheiro, naquela não. O Estado tem de usar parcimónia. Porque o Estado, para ter a autoridade e ser pessoa de bem, como o Sr. Presidente disse, tem de ser visto com isenção. Ora, muitos anos de políticas de desenvolvimento regional mostraram que o Estado não aplicou o dinheiro da mesma maneira em todo o território. Por isso, no Portugal 2020, nós reforçamos os meios destinados às regiões menos desenvolvidas. As regiões menos desenvolvidas hoje tiveram, para os próximos 7 anos, um reforço superior a 20% dos meios quando comparamos com o que se passou nos últimos 7 anos. E isto faz toda a diferença. Primeiro que nós vamos ter, para os próximos 7 anos, menos dinheiro do que tivemos nos últimos 7. No total. Mas vamos dar mais 20% às regiões menos desenvolvidas do que no passado. Portanto, estamos a pôr mais dinheiro do que no passado nessas regiões. Mas tem de ser os senhores a dizerem que o querem gastar. Não é o Estado. O Estado concordou com a Comissão Europeia em que o ciclo das infraestruturas está terminado. Estradas, cimento, isso acabou. Agora é preciso investir nas pessoas, na ciência, na preservação do ambiente e, evidentemente, na economia. Nas pequenas e médias empresas. É para aí que o dinheiro tem ido. Agora, a fazer o quê? Isto não é o Estado que vai dizer. Tem de ser as empresas a apresentar bons projetos e boas ideias. Ora, eu não vejo nenhuma razão para que em Monte Alegre haja piores ideias do que em qualquer outra parte do país. E, portanto, está em grande parte também nas vossas mãos apresentarem boas ideias, bons projetos, recorrerem à UTAD, que é uma belíssima universidade, que tem um convênio com mais 2 universidades do Norte, que foi estabelecido ainda recentemente, com a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, justamente a olhar para este ciclo que agora se abre e para a grande cooperação que há de promover com as empresas, com os municípios, para desenvolver a região. A olhar para a região e para fora da região. Deixo-vos, portanto, um pouco também esta palavra de estímulo e de alento. Nós vamos ter meios importantes para investir. Vamos prosseguir políticas saudáveis em termos financeiros para o Estado. Vamos continuar a simplificar os procedimentos públicos de maneira a ter uma descentralização mais efetiva por um lado, mas também um Estado mais amigo dos cidadãos e das empresas por outro. Mas cada um tem de fazer a sua parte. Eu tenho a certeza que ninguém precisou que o Governo viesse cá dizer o que é que era preciso fazer no fumeiro, ou na agricultura, ou nas florestas. E que os senhores querem é que, às vezes, não haja tanto tempo de resposta por parte de quem tem de licenciar, autorizar e por aí fora. É isso que se quer. E esse é também o meu desespero e o desespero dos ministros. Porquê é que isto está aqui encravado? Porquê é que isto está aqui parado? Porquê é que isto não anda mais depressa? Onde é que isto anda? Temos de saber simplificar cada vez mais, como temos vindo a fazer. Mas não chega, é preciso levar este esforço mais longe. O meu grande reconhecimento pelo facto de terem permanecido, como todo o país, com as mangas atravessadas para trabalhar e para não se renderem, quer às más notícias, quer à falta de meios, quer às dificuldades. Só alcança quem acredita, só muda mesmo quem tem essa vontade, só progride e prospera quem entende que o ciclo da pobreza se vence com trabalho, com inteligência, com estudo, com vontade. E isso, felizmente, não falta nesta zona. Muito obrigado e muitos parabéns a todos por isso também.